Boa noite, meu nome é Lucas Cafiero Bittencourt Lima e juntamente com Wesley Ribeiro esse é o nosso projeto final da disciplina de Introdução ao Processamento Digital de Imagens da Universidade Federal da Paraíba, ministrada pelo professor Leonardo. O tema do nosso projeto final foi contagem de transeuntes, ou seja, nós desejamos contabilizar as pessoas que estão caminhando por uma rua utilizando técnicas de processamento digital de imagens. Para realizar esse projeto, nós fizemos a tentativa com dois métodos diferentes. O primeiro método que nós encontramos nesse livro, que se chama Introdução à Visão Computacional com Python e OpenCV, do Ricardo Antonello, nós tentamos utilizar alguns métodos de OpenCV em que ele realizava detecção de faces em imagens, utilizando o algoritmo de Paul Viola e Michael J. Jones. Esse algoritmo ele é otimizado para detecção de faces. E quando nós fizemos os testes usando esse algoritmo, nós tínhamos certa facilidade de detectar faces em uma imagem, mas nós raramente conseguíamos detectar pessoas inteiras. Ou então, mesmo detectar faces se a cena possuísse muito ruído, ou seja, se houvessem muitas pessoas na rua ao mesmo tempo e ou se a cena tivesse muita coisa. Como a utilização desse método não correspondeu ao que a gente desejava, nós partimos para uma ideia que, apesar de mais simples, foi bem mais efetiva. Usando como base o código deste usuário do GitHub, o Anand Singh Kumar, nós utilizamos o algoritmo que ele desenvolveu para esse código. Basicamente, o algoritmo usado pelo Anand foi o seguinte: ele observava o frame atual e o frame anterior da cena. E ele fazia a subtração entre esses dois frames. E geralmente, em uma cena de uma rua, o cenário costuma ser relativamente estático, exceto pelas coisas que se movimentam nele. Então, utilizando a biblioteca OpenCV, nós utilizamos essa função Create Background Subtractor MLG e com essa função nós fizemos a subtração entre os frames, o frame anterior e o frame atual. Geralmente o que sai dessa subtração são pixels que são brancos. Então, baseado nesses pixels brancos, nós aplicamos um filtro de caixa, um box filter, como nós vimos na disciplina. E esse filtro de caixa ele tem um kernel 10 por 10. Então, nós fizemos com que fosse bastante exagerado o tamanho do box filter para que os pixels brancos pudessem ser expandidos. E após isso, nós utilizamos um filtro de mediana para tentar aumentar ainda mais a forma como esses pixels se expandiam para que eles formassem grandes bolhas brancas na imagem. Só para fazer uma pequena demonstração, eu vou rodar aqui o código e aí nós vamos ver, ó. Aqui são as pessoas se movimentando pela rua e aqui são essas bolhas brancas que na realidade são os pixels exagerados pelos filtros. E se nós observarmos aqui a visão do filtro e a visão do vídeo, nós conseguimos enxergar bem que existe uma correspondência. Apesar de que algumas pessoas não são capturadas, a maior parte das pessoas que estão se movendo estão sendo capturadas. Então, vendo aqui novamente, podemos enxergar bem que as silhuetas
obtidas por meio desses filtros de suavização, elas são bastante fidedignas ao que está acontecendo no vídeo. Após nós obtermos essas bolhas brancas, por assim dizer, nós utilizamos outra função do OpenCV para criar um contorno retangular ao redor dessa imagem. E, juntamente com esse contorno retangular, nós adicionamos um círculo no centro do retângulo. E então, nós traçamos uma reta que cruza toda a tela e calculamos a equação dessa reta. Utilizando a equação dessa reta, nós fazemos um cálculo bem simples. Toda vez que o círculo, que os pixels do círculo forem colineares com a reta, significa que uma pessoa cruzou a reta. E se uma pessoa cruzou a reta, significa que ela está na rua. O método não é perfeito, precisa de um pouco de liberdade, vamos dizer assim, para calcular quando o círculo é colinear com a reta. E às vezes, justamente por movimentos próximos, o círculo pode se mover segundos antes de ser colinear com a reta e a pessoa não é contabilizada. Ou então, se uma pessoa passa muito devagar pela reta, ela pode ser contabilizada mais de uma vez. Mas isso são parâmetros que podem ser ajustados. Então, olhando novamente aqui para o código, aqui nós temos a equação da reta. Aqui nós temos a aplicação desses filtros. O blur é o box filter e o median blur é a suavização por mediana. Nós utilizamos a função find contours para encontrar o contorno em volta dessas bolhas brancas. Criamos o retângulo e, se existir um triângulo que for grande o bastante para ser considerado uma pessoa, vamos colocar um ponto ali no centro do retângulo. Esse é um parâmetro também ajustável, o tamanho do contorno, porque dependendo da resolução do vídeo, o tamanho das pessoas pode ser diferente. Então, se nós tivermos um vídeo com resolução pequena, ou se tivermos um vídeo que é muito distante, é possível ajustar aqui o tamanho das pessoas. No código original, que foi feito pelo Anand, ele utiliza um método parecido para contabilizar. Mas a ideia dele é contar as pessoas que estão indo para cima e as pessoas que estão indo para baixo. Basicamente, o método dele utiliza duas linhas. Uma mais acima, uma mais próxima da parte de cima da rua e uma mais próxima da parte de baixo. Se uma pessoa cruza, se o ponto que representa a pessoa cruzar primeiro a linha de baixo e depois a linha de cima, significa que a pessoa está se movendo em direção à parte de cima. E se cruzar primeiro a linha de cima e depois a de baixo, significa que a pessoa está se movendo na direção contrária. É uma ideia bastante simples, mas que foi bastante efetiva para o que nós queríamos fazer. Então, o Wesley vai falar um pouco dos resultados que nós obtivemos. Eu mostrei um pouco dos resultados que nós obtivemos, mas ele vai falar um pouco mais sobre os desafios que nós enfrentamos e sobre algumas características do nosso programa. Olá, meu nome é Wesley. Vou falar sobre a parte de resultados de discussão do projeto final. Então, a gente utilizou como base um projeto em que realiza a contagem de pedestres da seguinte maneira. Ele traça essa caixa delimitadora aí em verde nas pessoas, identifica, né, as pessoas e coloca um pontinho vermelho no meio desse retângulo, dessa caixa. Então, a partir dessas duas linhas paralelas azuis, que está traçada aí na imagem, ele verifica se o ponto vermelho
tocou numa linha e depois em outra, ele vai saber a direção em que a pessoa está andando. Então ele realiza a contagem dessa forma, lá no canto superior direito. Então a gente pode ver que ele realiza a contagem tanto de pessoas que estão indo, subindo a rua, como que estão voltando, né, descendo a rua. Dessa forma, né, a partir dessas duas linhas paralelas com o ponto vermelho. No nosso caso, a gente modificou o algoritmo para ter apenas uma linha azul. Então, apenas uma linha azul como está aí na imagem traçada no vídeo. E realiza a detecção das pessoas da mesma forma, né? Com a caixa e com um ponto vermelho. Então, quando esse ponto vermelho ultrapassa a linha, é realizada a contagem das pessoas lá no canto superior direito. Então, a principal diferença é que no algoritmo que a gente tomou como base, ele realiza a contagem nas duas direções, indo e voltando. Ele separa isso, né? No nosso, a gente realizou a contagem total, ou seja, das pessoas que passaram da linha, né? Não importa a direção, essa contagem é feita de forma total. Então a gente utilizou dois vídeos, esse do trabalho que a gente tomou como base e esse daqui que é outro vídeo que também da mesma forma tá com a câmera parada, com fluxo de pessoas e a linha também traçada. Então a gente vai ver agora esses vídeos funcionando na prática. Falando um pouco das dificuldades encontradas, nós destacamos algumas aqui que podem ser feitas na melhoria do algoritmo futuramente. Então a gente tem aqui nessa primeira imagem um grupo de pessoas, né, e você vê que ele tem dificuldade em identificar as pessoas quando elas estão agrupadas. Então, desse grupo de pessoas aí que temos 4 ou 5 pessoas, ele está identificando apenas como uma. Outra dificuldade é lá em cima, a gente pode ver que tem um carro passando em movimento e ele identifica. Então, se esse carro tivesse cruzado a linha azul, seria contabilizado como uma pessoa, né? O que não seria verdade. Então, nessa questão dos veículos em movimento, a gente pode resolver se a gente limitar o tamanho aceitável dessa caixa aí. Então, a gente pode resolver esse problema dessa forma. Outra dificuldade que a gente encontrou foi na parte das sombras. Nessa imagem, nesse print, dá para ver que ele está identificando a sombra, né? Então, sombras aparentes também são uma das dificuldades que a gente viu. Outra que a gente viu é que ele só detecta pessoas que cruzam a linha, né? Então, como ele realiza a contagem a partir desse ponto vermelho, quando ele cruza a linha, ele conta. Então, se a gente identificar uma pessoa antes da linha e essa pessoa não cruzar, ela não vai ser contabilizada lá no contador. Basicamente, essa foi a ideia do algoritmo. Então, como considerações finais do nosso projeto, nós obtivemos aí, com auxílio de uma biblioteca Python, e usando um algoritmo relativamente simples, porque não houve nada
muito sofisticado no que nós fizemos, mas foi bastante efetivo. Existem parâmetros que precisam ser ajustados para que funcione de maneira ainda mais efetiva, só que nós podemos ver aí que existem, utilizando técnicas relativamente básicas do processamento digital de imagens, nós conseguimos realizar tarefas bastante complexas, como, por exemplo, contar quantas pessoas estão em uma rua. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Agradeço muito pela atenção e termino aqui essa apresentação.